convido uma vez mais a colocar de pé comigo, abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Começaremos algo agora, como tenho feito, e concluiremos nesta noite. Te encorajo a vir e ter um domingo com todo o significado da adoração, do serviço a Deus. Juízes capítulo 7, verso 1 diz assim: De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército, acamparam junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor. Obrigado pela nossa comunhão, pelas orações e pela liberdade que temos para servir o Seu nome de uma maneira coletiva e livres de qualquer perseguição. Muito obrigado por isso. Nós oramos também por nossas crianças que estão agora recebendo a Tua palavra. Que o Senhor continue com elas, abençoando os professores, e que eles também saiam daqui nutridos pela semente da verdade. E agora abre o nosso coração e mente, os nossos ouvidos, e dê-nos a atenção necessária para ouvirmos a Tua voz e retermos a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti. Assim nós oramos e cremos e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Os brasileiros do nosso amado e judiado Brasil estão vivendo um tempo muito difícil. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde a palavra crise tem se tornado incrivelmente repetida em todos os círculos. Ouvimos crise em todos os lados, ouvimos sobre a crise na política, ouvimos sobre a crise nas operações da polícia, ouvimos sobre a crise e da corrupção, ouvimos sobre a crise da insegurança, das incertezas econômicas, ouvimos sobre a crise do possível reaparecimento da CPMF, ouvimos sobre a crise dos preços altos, ouvimos sobre a crise do câmbio. Eu estava checando o valor da Libra e o valor da Libra está igual estava no ano de 2012, quando ela ultrapassou a barreira dos R$6 para uma Libra.
Crise que afeta tantos missionários que saíram com uma quantia nos seus bolsos e agora não tem mais nada. Porque mesmo as igrejas que mantiveram seu compromisso, fizeram baseado no câmbio do dólar, do euro, da libra e assim por diante, só que já não vale mais nada e você sabe por quê. Tem crise para tudo e para todos. E essa crise, ela não acontece somente no Brasil. No passado, eu cheguei a ouvir isso naquele tempo do American Dream, naquele momento que o sonho de todo mineiro e de todos os outros estados era partir para New York, que naquela época costumavam dizer que Jesus só estava voltando no Brasil, porque só o Brasil estava ruim e que o resto do mundo estava bem, estava melhor. O fato é que nós sabemos hoje, quando olhamos ao redor do globo, que Jesus não está voltando só no Brasil, que Jesus está voltando para a terra. E a crise está assolando outros lugares que antes eram mais estáveis, onde era tudo chamado maravilhoso ou um sonho. Quem diria, por exemplo, que viveríamos hoje essa crise que se espalha pelo globo em vários setores, sejam ele imobiliários, seja ele nas bolsas? Quem imaginaria este êxodo recente, moderno que estamos presenciando, principalmente lá na Europa, refugiados cruzando a Europa pedindo socorro? Gente que realmente pede socorro, que foge de uma tentativa de grupos específicos que tentam islamizar parte da terra, sendo seu alvo islamizar toda a terra. Gente que realmente foge pedindo ajuda, como também gente que se infiltra nessa hora, terroristas que estão sendo exportados por todo o globo. Eu tenho um contato, um pastor que foi bispo em Bagdá, e ele colocou uma nota na mídia muito interessante essa semana, dizendo assim: as primeiras pessoas da fila não são as pessoas certas. As primeiras pessoas que encabeçam esse momento parecem ser ou pessoas que simplesmente estão lutando por uma chance melhor na Europa, ou também aqueles que são parte dos extremistas. Porque, segundo as palavras deste pastor local, ele disse que os que realmente sofreram perseguição religiosa se acumulam nos campos de refugiados em algumas localidades, como aqueles que deixaram Nínive e saíram e estão reunidos naqueles guetos hoje feitos pelas Nações Unidas, pela Cruz Vermelha e por outros órgãos. De modo que a crise, se você olhar e se você questionar, se você interagir com as notícias de outros países, você vai perceber que ela é global, diferente, cada um lugar ela atua em uma área, em um setor da sociedade que pode diferir em muito. E ela representa uma crise, um momento, uma situação já prevista pela Santa Bíblia. E eu relembro você dessa crise prevista na Santa Bíblia. E a crise vem nas palavras de João, quando escreveu na sua primeira epístola: nós sabemos que somos de Deus. Isso não há crise. Sabemos que somos de Deus, como também sabemos que o mundo jaz no maligno. Se sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno, eu te pergunto, qual é a expectativa real de quem tem consciência de que somos de Deus, mas vivemos num mundo que jaz no maligno? E a consequência é crise. A consequência são esses dramas que eles piorarão, eles não melhorarão. Não adianta você fugir nem para um país da Escandinávia, onde as coisas são mais tranquilas. E eu fiquei sabendo um dia desse que, apesar de todas as tranquilidades da economia, dos seguros, das ajudas do desemprego, que são extensas, do auxílio saída para a maternidade, agora também para a paternidade, que ganha o seu salário integralmente por mais de um ano, e que o nível de suicídio está aumentando de uma maneira catastrófica. Crise. Então eu não posso permitir, para iniciar a conversa,
viver uma utopia de que o mundo vai melhorar. Mesmo para você que tenha uma grande fé e que às vezes a sua fé é canalizada para canais errados, do tipo como São Paulo é do Senhor Jesus, cidade X é do Senhor Jesus. Isso é contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tanto a cidade de São Paulo como todo o mundo jaz no maligno. Então esse jargão político mentiroso, carnal e demoníaco, porque eu acho que aqui engloba-se tudo, não vai ser realidade. O que vai ser realidade é que nós somos de Deus. E que esses chamados de Deus manifestarão sal e luz. E transformarão universos individuais. E que isso contagia outros. E que mais gente entre na família dos que são de Deus. Mas o mundo jaz no maligno. Então, a verdade é que este ideal não é possível ser atingido. Um mundo sem crises. Porque essa previsão de mundo sem crises é a previsão para aquilo que nós cantamos anteriormente. É para o novo céus e para a nova terra. Nós precisamos de novos céus e nova terra para vivermos este mundo sem crises. Como nos disse o profeta Isaías: eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nas palavras do apóstolo Pedro nós temos: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nas palavras do apóstolo João: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então a expectativa de mundo sem crise é pro futuro, não é para o presente. Para o presente é a nossa adequação, a nossa sobrevivência, a nossa afirmação de que somos de Deus, mas de que o mundo jaz no maligno e continuará no maligno. Portanto, nós podemos resumir que a crise é global, que a crise é inevitável e que ela sempre afetará a sociedade de uma forma ou de outra, com menos ou mais intensidade, dependendo do momento histórico que estivermos vivendo. E aí vem o segundo desdobramento disso, que é os efeitos que essa crise causa nos indivíduos. E ela gera nos indivíduos um pessimismo violento. E um pessimismo que afeta o nosso comportamento. E, gente, é impressionante para quem chega de fora do Brasil perceber isso. Perceber esse pessimismo instalado nas pessoas. Inclusive pessoas que dizem que são de Deus, que o mundo jaz no maligno, afirmam isso, mas que também encapsularam essa linguagem, essa aceitação de que tudo que vivemos é crise. Inclusive crise na fé. É claro que viver não é fácil, é claro que nós somos afetados por uma enxurrada de más notícias, nós recebemos diariamente, e tudo isso vai minando o meu e o seu foco, o foco de quem é de Deus, que vive no mundo que jaz no maligno. E aí as frases vão crescendo e se manifestando com slogans dessa nossa coletividade, do nosso humanismo que é forte, da nossa vontade de viver, de reclamar, e as frases são: olha, não vai dar é o que eu mais escuto. Eu não estou me referindo sobre a política, eu estou me referindo sobre o comportamento humano. Vem das informações das crises, entra dentro de mim e de você, e nós vamos dizendo como primeira resposta para qualquer ideia ou projeto: não vai dar. Eu uso isso o tempo todo. Uns são educados, outros menos, uns mais diretos, outros rodeiam o toco. Mas eu sinto esse negócio de não vai dar pairando no lábio, no coração e nas atitudes. Segundo não tem saída. Não tem saída. Não adianta pensar porque já pensaram A, já pensaram B, já pensaram C. Não tem saída, não tem saída. Dá vontade de falar nessa hora: meu amigo, então, olha, vamos todo mundo se deprimir, cair numa cama e ficar esperando a morte aparecer. Porque não tem saída, não vai dar, então o que você está fazendo? Se eu chegasse a uma conclusão que não tivesse saída, não ia dar, eu não sei se eu queria continuar vivo, não.
Porque se não tem saída e não vai dar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Passeando pela eternidade num mundo que não tem saída, que não vai... O negócio é horroroso. E eu afirmando que eu sou de Deus. Não tem saída, não tem nada para mim. Vai piorar cada vez mais. Esse vai piorar cada vez mais tem minado os que creem. Esse pessimismo está afetando a conduta diária sua. A sua vida diante do seu trabalho, a sua predisposição de crescer profissionalmente. Tem um bando de jovens dizendo assim: eu acho melhor arrumar uma forma de ganhar dinheiro ilicitamente, porque da forma legal não dá para ganhar dinheiro. Pastor, você sabe que não dá. E eu falo: não sei não. Eu não faço parte dessa tua análise. Eu não faço parte disso. Um dia chegou um rapaz para mim e falou assim: pastor, que legal, olha, eu vou entrar na Polícia Civil. Falei: que legal, vai fazer concurso? Vou fazer concurso. E tu se preparou? Me preparei, vai passar, vou. Não, eu tenho certeza, pastor, me dediquei, vou passar. Falei: que bom, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Com certeza a Polícia Civil precisa de gente do bem, como muitos que lá tem. Ele falou: então, pai. Eu falei: e como é que é aí aquela conversa? Alguém puxou na roda. E aí, como que está o salário? Você vai ficar bem? Não, o salário não é tão bom, mas não importa. Porque pastor, já tem todo um esquema armado. Assim que eu entrar, tem um cara lá da seccional, não sei aonde, que vai me pôr não sei aonde. O plano do infeliz já era pós-concurso. Ele já tinha um esquema pós-concurso que ia fazer ele ter um dinheiro a mais. Aí ele foi vendo a minha cara ficar triste assim. Daí eu falei assim: cara, é por causa de gente como você que a maioria de nós perde a confiança em gente que está no poder. É por causa de gente como você que mal começou e já tem o plano B de ser uma pessoa que viva sem integridade, que todos os poderes vão se fragmentando. E aí vira o canto da terra, aquilo que a Daniela Mercury cantou: o canto dessa cidade sou eu, deveria ser o canto dessa cidade é a nossa corrupção. Esse é o canto da nossa cidade. E a conversa terminou assim. Ele nunca mais falou para mim sobre a polícia. Passava, eu só dava um tchau, assim, a conversa não ficou muito legal. Então afeta a predisposição para o trabalho, afeta a predisposição para fazer algo realmente interessante, benéfico para a sociedade. E aí nós nos tornamos cegos, nós nos tornamos pessoas sem alvos definidos, porque não vai dar certo, nós nos tornamos passivos, nós nos tornamos medrosos, nós desistimos das guerras antes de começá-las, nós partimos já derrotados logo de início, logo de arrancada, e nós culpamos quem? Nós culpamos a crise. É a crise. E nós esquecemos que a crise, ou a pluralidade das crises, nunca afetará Deus. A crise nunca afetará a soberania de Deus. A crise nunca afetará o que Deus é e o que Deus pode fazer. Consequentemente, a crise não pode afetar você que crê. Você que se diz: eu sou um chamado de Deus, que vivo no mundo que jaz no maligno. Pois o justo vive na fidelidade da fé que tem, e não é afetado e não vive de acordo com o tom da crise. E tudo isso está presente no trecho que nós lemos. Era o período conturbado dos juízes, era o período da chamada anarquia generalizada, era aquele momento que cada um fazia o que parecia certo ao seu coração, não havia uma liderança fixa que desse o tom da música, dizendo: a música é em Ré maior, nós vamos para Ré maior. Os líderes da comunidade às vezes acertavam, na maioria das vezes erravam. Quando acreditavam em Deus, reafirmavam que eram de Deus e Deus os livrava. Quando acreditavam no sistema, eram punidos, para que talvez a punição gerasse uma condição daqueles recipientes olharem para Deus e dizer: acho melhor confiar em Deus do que olhar para a crise.
Nesse cenário, um juiz chamado Gideão, que significa o que derruba, e obviamente o que derruba em referência ao inimigo, aquele que luta, que briga, que destrói o inimigo. Aquele homem que foi famoso por ter pedido respostas a Deus através de testes. Deus, se é o Senhor, eu pego uma lã, coloco no meu quintal. Se a lã acordar molhada com o orvalho que cai da noite, é porque o Senhor está dizendo A. No dia seguinte ele acorda, não feliz com essa informação, ele fala: Deus, dá para inverter o processo? Molha agora a terra, deixa a lã seca, e aí eu tenho certeza de que o Senhor falou. Já fez isso? Já deve ter jogado bastante lã, né? Se o telefone tocar agora é porque é de Deus. Se eu abrir a palavra agora e vier positiva, é o Senhor. Se vier negativa, não é. Gideão, eu tenho a impressão que é o pai dos testes bíblicos. O pai dos testes. E hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre esse querido irmão. E esse período então conturbado, nesse momento, ele está diante da crise, que é a crise dos inimigos, e os inimigos ali eram os midianitas. E esses midianitas eram uma grande pedra de tropeço nos pés de Israel. E esse momento era o momento, então, que estava sendo definido. O que nós fazemos? Partimos para a guerra? Não, era crise. E a crise não era só de perder o salário, era a crise de perder a cabeça, que é uma crise um pouco mais complicada. E nesse momento vem Deus, que olha para o seu líder e diz para ele o seguinte: está interessante o momento. À noite você vai perceber que quem faz tudo isso é Deus, mas tem um detalhe, querido Gideão, tem gente demais. Se eu deixar esse mundaréu de gente conquistar, brigar, vencer a batalha, eles vão dizer: que exército lindo que nós temos. Então nós vamos ter que mudar essa questão, mudar essa matemática, para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a própria força foi quem libertou o povo. Gideão, o negócio é o seguinte: para começar o segundo teste, já que você gosta de teste, quem estiver tremendo de medo, manda embora para casa. Quem estiver com medo, diz para ele: você acaba de assinar o seu processo de desertor, então parta para casa. E é fantástico que nós temos 22 mil homens que partiram. 22 mil homens que disseram: eu prefiro me esconder, porque não vai dar, não tem saída, não tem como. Eu tenho uns amigos que concordam comigo, não vai dar, eu não gosto de ir para casa. Diante desses 22 mil que vão embora, com esse pensamento óbvio que é gerado no povo, o pensamento de Gideão está louco, a maioria já partiu, os pessimistas nessa hora ficam fortes, como sempre fazem, começam a disseminar as suas preocupações, que são todas reais, que são todas convictas, e que começa a virar uma virose no povo, uma epidemia de crise, não vai dar. E vem a hora, um outro momento, porque o Senhor ainda olha para eles e diz: ainda tem gente demais. Se ainda tem gente demais, Deus precisa intervir, e a intervenção, como lemos, é aquele que descer ali na fonte de En-Harod e beber a água com a mão, colocar literalmente como faz um cachorro lambendo água, diz literalmente isso. Esses, ao invés daqueles que vão se ajoelhar, cair na água, começar a nadar e curtir a água, esses que são diferenciados, esses serão o que eu vou usar. Eu não sei se você vê na sua mente um outro exemplo que tem tudo a ver com isso. Se você muda a história e vai para o momento da regularização de Jerusalém, a regularização das obras de Jerusalém, escute isso, comissão, a regularização da obra de Jerusalém foi feita na reconstrução dos muros. Os muros precisavam ser reconstruídos. Haviam buracos, era destruído. E então Neemias vem e começa a coordenar o povo. Nós vamos reconstruir os muros. Nesse momento se levanta o canto da terra dizendo que não vai dar, não vai dar. E começam a ridicularizar, e começam a mostrar contas, e começa a intimidar o povo. E nessa hora acontece algo
totalmente semelhante do que aconteceu no período dos juízes. E é o seguinte: os que estavam construindo o muro, ouça isso, aqueles que transportavam o material, eles faziam trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. A mesma história, o mesmo comportamento, diante de crises diferenciadas em momentos históricos diferentes. Eles mantinham o foco no trabalho, eles mantinham o foco na guarda, enquanto os outros tentavam lutar contra, a voz do povo tentava intimidar. Porque aqueles que ridicularizam, aqueles que não acreditam, eu tenho que infelizmente dizer isso para vocês: os que não creem são sempre a maioria. De volta para Judeão, o número dos que lambem a água totalizam em 300. Então, deixa eu só te clarear essa matemática, para você entender a proporção que é base para a minha afirmação. De um total de 32 mil homens, 22 mil eliminados pelo medo, 9.700 reprovados pela falta de foco e da possibilidade de fazer duas atividades em um momento só, que é com uma mão eu trabalho, com a outra eu mantenho a guarda. 300 estavam prontos para enfrentar a crise. Só para lembrar a sua mente, se você transferir isso para o povo de Israel, do número suposto de 3 milhões que talvez houve ali, lembra da nossa proporção matemática? Eram 3 que falaram: acho que dá. Moisés, Josué e Calebe. Eu não sou matemático, não vou fazer aqui dimensões matemáticas, mas 3 em um número exorbitante de milhões é um negócio absurdo. O Senhor então disse para Gideão, com 300 homens que lamberam a água: eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Olha, Gideão, manda para casa todo mundo. Mande para casa, porque esses não vão somar, esses vão ser um peso absoluto. Esses vão ficar respondendo e repetindo: está em crise, não vai dar, está em crise, não vai dar. Eles não fazem bem, Gideão, nós não precisamos disso. O que nós aprendemos com isso, irmãos e irmãs? Nós aprendemos com isso que, primeiro, escute do Senhor quanto a que direção você e eu devemos tomar. Escute do Senhor aquilo que Ele quer que você faça e não deixe as notícias te sequestrarem ou te afetarem. Não deixe que as notícias minem o seu interior. E eu não estou dizendo para ninguém aqui se tornar um verdadeiro alien que não quer saber das realidades da vida. Não é isso. Eu estou dizendo que se as manchetes dos jornais se tornarem a nossa Bíblia, você está colocando os jornais como Bíblia, como palavra de Deus para você. E os jornais jamais devem ser a nossa Bíblia, a nossa cartilha. Então, escute de Deus o que Ele já falou, o que Ele tem falado e o que Ele continuará dizendo para você. A nossa Bíblia não é a manchete de nenhum jornal. Crise para o Senhor pode ser um momento de maiores milagres. Crise para o Senhor pode ser um momento de maiores livramentos. Crise para o Senhor pode ser o início de novos sonhos. Crise para o Senhor não deve ser um momento de depressão coletiva. Porque o canto da nossa cidade é: bendito seja o Senhor que nos sustenta e nos livra. O canto das nossas vozes tem que ser: não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês, eu os salvarei, eu os livrarei.
Não tenham medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor pela boca do profeta Jeremias. Não tenham medo, foi o que o Senhor disse em vários momentos da sua vida. Não tenham medo, eu estou com vocês, não tenham medo, não sou fantasma, não tenham medo. Não tenham medo, ó verme de Jacó, pequeno de Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor. Eu sou o Deus do seu pai, disse ele. Não tenham medo de descer ao Egito, porque lá no Egito eu farei de você uma grande nação. Não tenham medo, porque eu estou com você, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo de ninguém. Não tenham medo do que podem fazer com a sua carne, tenham medo daquele que tem o poder de colocar nome no livro da vida. E no amor dele, escute isso em nome de Jesus, no amor dele não há medo. No amor dele não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não tenha medo, avance. Pois o nosso canto é: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos no nosso Deus. A crise vai acabar porque eu confio em Deus? Não. A nossa presidente vai fazer um pacote e vai mudar a sua vida, e você vai começar a ganhar muito dinheiro e falar: deu certo. Não. Mas o nome do Senhor nos protegerá. Tira da sua boca manifestações de medo que se tornaram comportamento, porque com o Senhor vai continuar dando como sempre deu. Nós não somos a primeira geração de povo de Deus que sofre. Pelo contrário, no Brasil ainda sofremos muito pouco comparado com irmãos em outros lugares. Não tenha medo. Foco em Deus. Segundo, não tenha medo. E por último, escute a direção de Deus. Segundo, não tenha medo. E terceiro, foco na missão, na sua função, na sua responsabilidade. Que ele não seja afetado pelo coletivo, porque sempre vai haver gente querendo desistir, gente que vai, infelizmente, spread the bad news, como diria o Sinatra, mas no movimento contrário. Gente que partilha não as boas notícias, mas as más notícias. Como também sempre haverá 300 que vão lamber água como cachorro. 300 que o Senhor vai sempre usar para fazer os seus propósitos. E eu creio que os 300 aqui representam e deve representar a igreja de Cristo. Os 300, 400, 1000, sejam quantos forem, que não são influenciados pela massa, mas que preferem fazer menção do nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, não deixe a crise virar a sua linguagem. Confie no Senhor. Eu te convido a ficar de pé, nós vamos cantar uma canção antes de orar. Faz dessa canção a tua oração. Senhor, e diz
paz de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu quero te convidar a refletir sobre aquilo que tem transformado a sua linguagem. Eu quero te convidar a refletir e a orar se o medo tem te mandado embora para casa. Antes de começar a luta, eu quero te motivar a manter o foco naquilo que Deus colocou no teu coração e que nem terra, nem gente, nem principados, nem potestades, que ninguém tire do seu coração aquilo que Deus colocou no seu coração. A crise vai continuar, mas o mesmo Deus de ontem, de hoje é conosco. Então vamos levantar um clamor ao Senhor, vamos dizer: Senhor, tire de nós todo medo, tire de nós, Senhor, tudo aquilo que nos tire o foco. Levante sua voz e clame ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos sim que essa linguagem nos afeta, as notícias nos afetam. Nós sabemos, Senhor, que é tão fácil ceder para esta linguagem que está dia após dia massacrando o teu povo. Povo que sabe que pertence a Deus, mas que ao se deparar com o mundo que jaz no maligno, esquece da nossa vocação de sal, vocação de luz, vocação de crença, vocação de fazer menção do nome do Senhor e não confiar em nada a não ser no nome do Senhor. Então resgata-nos aqui, resgata-nos para sermos estes 300, resgata-nos para sermos pessoas que sim, Deus, se passarem por esses vales, por essas crises, vão enfrentar de cabeça ereta, de maneira digna, sem corromper a integridade e confessando que a nossa confiança está no Senhor, e o Senhor é Deus, Senhor dos exércitos é o seu nome, e Ele não nos abandonará nem nas crises, seja em qualquer momento. Em nome de Jesus, levanta-nos com essa dignidade, levanta-nos com fé, e que possamos, como diz a tua palavra, em Deus transpor muralhas e fazer proezas, porque tu és Deus supridor. Se a proeza for sofrer, que possamos sofrer; se a proeza for sorrir, que possamos sorrir. Seja qual for a proeza, que saibamos que Deus é por nós, que o Senhor é conosco, e que assim seja hoje e sempre, em nome de Jesus. Cantemos: me derramar, sim, Senhor, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que uma vez mais, somente as vozes: me derramar. Suas vozes: dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos aplaudir ao Senhor, Ele é a fonte da nossa força. Aleluia, aleluia, Senhor.
Aleluia. Se você ainda tem medo, a mensagem da noite é para você. Retorne. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos nós em tempos de crise e sem crise, e com todo o Israel de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.